conselheiros, boa tarde. Nós vamos iniciar nossa reunião. Carlos, já tem quórum, Carlos? Sim, já estamos com quórum. Então vamos convidar para compor a mesa a doutora Andréia, da Secretaria do Verde, o palestrante de hoje, que é o professor Rinaldo, que é do Instituto Agronômico. Saber se todo mundo recebeu a ata da reunião, da reunião 199. Então, podemos aprovar a reunião, a ata da reunião anterior. Então, alguém contra? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Abstenções? Todo mundo quietinho, então foi aprovada por unanimidade. Então, eu vou ler aqui a convocação. Ficam os membros do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, convocados para do 100ª reunião ordinária a ser realizada no dia 31/10/2018, quarta-feira, das 14 às 16h30, no Salão Vermelho do Paço Municipal, Avenida Anchieta, número 200, Campinas. Pauta institucional: apresentação do engenheiro agrônomo e professor Rinaldo de Oliveira Calheiros, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas. Tema: Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Campinas. Depois teremos a pauta interna, com justificativas de ausência, aprovação da ata, que já foi feita agora, a fala da presidência, atualização e pareceres da Câmara de Licenciamento Ambiental, de Planejamento Ambiental e palavras dos conselheiros. Então, vou passar a palavra para o professor Rinaldo. Eu vou só falar alguma coisa. O currículo dele é fantástico, é imenso, e vocês, eu vou passar aí para vocês darem uma olhada, porque realmente vale a pena. Ele concluiu, assim, poucas linhas aqui que eu destaquei. Ele concluiu o doutorado em irrigação e drenagem pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador nível 5 do Instituto Agronômico de Campinas. Ele atua na área de engenharia agrícola com ênfase em irrigação e drenagem, conservação de água no meio rural. Ele tem um currículo Lattes. Vocês sabem que poucas pessoas, poucos pesquisadores conseguem ter o currículo Lattes aprovado e atualizado. E o tema que ele trata é irrigação, manejo de águas, bacias hidrográficas, uma série de outras coisas relacionadas. Ele é diretor administrativo da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola. E ele trabalha com coisas muito importantes para nós, que é análise de impacto ambiental e proposição de medidas mitigatórias. Quer dizer, nós tivemos uma palestra há pouco tempo, que foi dito que Rafael, né, que chamava aquele palestrante, engenheiro agrônomo, não, engenheiro florestal, desculpa.
engenheiro florestal, que falou a respeito que até o ano 2030 a água vai acabar, que o nosso planeta simplesmente não vai conseguir sustentar a nossa civilização. Mas, graças aos trabalhos como o do professor Rinaldo e outros pesquisadores, essa situação pode se reverter. Uma das perguntas que foi feita. E o que se pode fazer para reverter a situação? E hoje nós vamos ver uma palestra do outro lado, que essa situação pode ser revertida e em algum momento vai ser revertida com esforço. Então, passo a palavra para o professor Rinaldo. E depois tem mais, ele convidou mais 3 pessoas para complementar a palestra dele. Bom dia, boa tarde a todos. Na figura da doutora Pia, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para apresentar um pouco do nosso trabalho. Basicamente, a gente começou especialista em irrigação e drenagem no Instituto Agronômico de Campinas. Depois a gente começou a trabalhar sobre preservação e recuperação de nascentes. Depois a gente estendeu um pouquinho para bacias hidrográficas e agora a gente tem esse estudo sobre sustentabilidade hídrica dos municípios. Reiteradas vezes eu já elogiei a Secretaria do Verde e também a SANASA, como 2 instituições que são referências em termos de cuidado do meio ambiente e gestão de água. Então pode parecer meio petulante, vamos dizer assim, né? A gente vinha aqui falar sobre água, sobre produção de água e tal, mas na realidade é um resgate que a gente dá, é uma dívida que a gente paga para com a área técnica. Há muito tempo a área técnica já pede para a gente, dentro da nossa filosofia de produzir água através da recuperação físico-hídrica das bacias hidrográficas, fazendo revegetação, práticas conservacionistas, quantificar. Porque uma companhia de água e abastecimento, como a SANASA, ela não pode viver do seu colocar a estratégia de produção de água através da recuperação físico-hídrica das bacias hidrográficas, ela não tem quantificado quando vai produzir. Você só falar em termos de melhoria, né, do meio ambiente, o trabalho das novas gerações, dentro da responsabilidade que as companhias de água e abastecimento têm para prover a água ao cidadão, ela tem que saber quanto que isso daí vai produzir de água. Essa estratégia para ela poder colocar junto com todas as outras seria em transposição, o represamento. Então, na realidade, o que a gente vai apresentar é um pagamento de dívida, é uma estratégia onde a gente pode quantificar isso e disponibilizar tanto para a gestão pública municipal como para as águas, para as companhias de água e abastecimento poderem utilizar essa ferramenta, que a gente sempre fala que é a mais interessante, que é a mais importante sobre estratégia de produção de água, só que a gente não tinha ainda quantificado isso. Então, é basicamente dentro dessa filosofia. Eu vou passando aqui. O Carlos me abandonou. Então, basicamente, só como instigar, parte do que a gente vai apresentar tem a ver com essas questões aqui. Que município na região metropolitana de Campinas, ou no estado de São Paulo, no Brasil, detém o pleno controle dos seus recursos hídricos e tem sua disponibilidade hídrica assegurada,
ou efetivamente dimensionado em termos de risco. Outro. Quem pode responder quanto o seu município pode crescer? Que cidade tem um plano diretor do município efetivo? Que município na região metropolitana de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, tem o seu potencial de desenvolvimento efetivamente dimensionado, podendo ser considerado mesmo sustentável? Essas questões aqui norteiam aquilo que nós vamos apresentar. Outro. Basicamente, o que nós temos hoje? Em termos de estratégia de suprimento, disponibilização de água, nós temos essas opções. Captação do curso d'água, como hoje a Sanasa faz, em termos de captação do Atibaia. Você tem poços, que você pode perfurar e retirar a água subterrânea, só que aí nós temos um problema de superexplotação, quando você tem uma retirada desenfreada das águas subterrâneas. Você tem a transposição, como é a transposição do Rio São Francisco, que dá um problema, é caro, e dá um problema político enorme, você tirar a água de um município e levar para o outro. Represas, que tem o custo e impacto ambiental, e dessalinização da água do mar, que é custosa. Na realidade, a dessalinização da água do mar, para a gente aqui no Brasil, é o maior testemunho de incompetência. Porque quando um israelense pergunta quanto que é a nossa taxa de precipitação, que lá em Israel é praticamente zero, e ele sabe que é 1.300 milímetros, 1.400 milímetros, provavelmente eles se perguntam: o que você está querendo fazer dessalinização da água do mar? Mas isso aí é uma outra história e a gente não vai... Dentro dessa filosofia, outra, faz favor, Carlos. O que nós temos de mais comum é essa estratégia, é esse modelo aqui de captação de água, onde você tem um manancial, como o Rio Atibaia, e você tem diferentes cidades que se abastecem do mesmo manancial. O grande problema desse modelo, que é aqui, que é o mais convencional que nós temos no Brasil, é que cada uma das cidades, ao longo do tempo, vai crescendo. E crescendo, elas aumentam a sua demanda. E aumentando a sua demanda, pode ser que uma cidade aqui embaixo, que se abastece do mesmo manancial, passe a não receber mais aquela quantidade de água que precisava. Esse é o perigo. E nós estamos exatamente numa bacia hidrográfica altamente, com densidade populacional muito alta, com um consumo muito alto. E que isso daqui tem um horizonte relativamente pequeno para poder acontecer para a gente. Aí, o que acontece, ainda não, o que acontece é que, se a competição pode crescer entre os municípios, é verdade também que a solidariedade de uma situação de crise entre os municípios é nenhuma. E aqui nós citamos o exemplo, faz o favor, dá um cliquezinho. Quando foi na seca de 2013 e 2014, dá um cliquezinho aqui em cima, faz favor. O que aconteceu aqui em Campinas? O município, ele promoveu a captação toda do Rio Atibaia. E essa captação toda tem um tanto de testemunhos, né, aí em termos de imprensa, né, faz favor, outro clique, aonde de forma errônea, subiu, aonde de forma errônea,
atribuíam que aqui em Campinas tinham feito um barramento e desse barramento não saía mais nada de água. Na realidade, esse barramento já existia, certo, Jorge? E ele já estava regulamentado. O que acontece é que a quantidade de água que estava chegando, ela não supria todas as cidades que estavam dependendo daquele manancial. E aí o que aconteceu? Dá um clique para mim, faz favor. Não é aqui. A minha palestra é cheia de coisa e a gente... Outro que faz favor. Engraçado que ele não abre. Mas tudo bem, eu vou resumir o que aconteceu. Aconteceu que, na realidade, a Sanasa estava tirando aquela quantidade que ela tinha direito de outorga. E ela precisava suprir o município de Campinas. Só que isso daí foi entendido por todos os outros municípios embaixo como uma intervenção extremamente drástica, porque eles passaram a não receber mais água. E aí, o abastecimento das cidades que estavam a jusante começaram a ser comprometidas e houve uma grita geral. Dessa grita geral, houve uma solicitação de manifestação do DAE a respeito disso. E o DAE, ele mandou essa demanda para a ANA. A ANA viu aquilo ali e falou assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa séria para se mexer. Daí mandou de volta para o DAE, dizendo que, na realidade, como é um rio estadual, então quem tinha que resolver o problema é o DAE. E tem aqui um tanto de recortes de jornal que eu fui colocando, que não está abrindo, né? E que dão bem para mostrar o que foi naquela época. E a justificativa foi justamente essa. A Sanasa justificava que, na realidade, ela estava tirando aquilo que ela tinha de direito. Como ela tinha direito a 4, né, desculpa, uma coisa assim, tem os números, né? Estava chegando 3, então ela estava tirando dentro. Na realidade, esse foi o entendimento que se teve aqui, e eu basicamente, né? Mas é lógico que não ia abrir. É aqui que é para clicar, faz favor. Aí eu passo rapidinho tudo isso aí. Olha, aqui tem todos os testemunhos, tal, começou a guerra pela água, americana, Sumaré, tal, outro, faz favor. Aí eu já passo rápido, porque a história eu já contei, né? Era ótimo, muito bom. Então, na realidade, nessa situação de crise, nós não temos ainda, junto ao Comitê de Bacias, e o Tílio depois, ele me corrige se eu tiver verdade, se eu tiver enganado, mas nós não temos um protocolo de gerenciamento de crise hídrica drástica como tem. Então, o meu medo é que se a gente não tem essa, outra, faz favor. Se a gente não tem essa política bem estabelecida, não, tá certo. Pode ser que numa próxima crise hídrica, Atibaia, ou Itatiba, qualquer município a montante, faça a mesma coisa. De barrar o corpo hídrico, e pronto. E o que Campinas receberia? Poderia ficar totalmente comprometido. Faz só por aqui, com azulzinho. E aí a gente faz uma análise para verificar qual que é a possibilidade de recorrência dessa crise hídrica que aconteceu em 2013 e 2014. Eu tive a oportunidade de apresentar uma palestra na Câmara Técnica da Indústria, o Jorge me convidou, e uma das perguntas que eu fiz para o pessoal da indústria foi justamente assim: qual é a porcentagem de risco de haver um colapso em uma determinada máquina que justifica você colocar uma outra máquina ali sobressalente ou então de reserva?
E aí teve 50% de possibilidade de quebra, outros falaram não, muita coisa, tal. Aqui eu só vou passar rapidinho, porque senão não vai dar tempo, mas depois quem quiser pegar esses dados, fica à vontade. Vai passando, cara, só a sua favor. Aqui eu relacionei todas as precipitações que tem desde 1890, se não me engano, aqui de Campinas, registro do Instituto Agronômico de Campinas. Outro. E fui, aqui eu peguei os registros de Jundiaí. Outro. E aí nós fomos fazendo análise de significância da seca de 2013 e 2014 perante as características de regime da precipitação lá de Vinhedo. Por isso que eu peguei Campinas e peguei Jundiaí para poder centrar. Outro. E aí, esses anos aqui em vermelho são todos anos que tiveram uma precipitação abaixo do que teve 2013 e 2014. Desculpa, não. Aqui foi abaixo do nível de precipitação que eu estava considerando como medida de cálculo lá para fazer a disponibilidade hídrica de Vinhedo. Mas dá essa recorrência. Outra, por favor. E aí vem um tanto de análise aí, em termos de índice, né, de estresse hídrico. Outra. Aonde eu quero chegar? Aí, ó. Outra. Aonde eu quero chegar pode ser. Pode ir. Pode ir. Aqui, tendência de mudança climática, não tem. Né? Outra. 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 É um tanto de dados aí. Né? E, basicamente, o que acontece? O que nós chegamos à conclusão nesse estudo aí foi que em Campinas a probabilidade de ocorrer valores de chuvas iguais ou inferiores a 1.200 milímetros é de aproximadamente 22%. Outra. A probabilidade de acontecer inferior a 1.128, que foi a precipitação de 2013, é de 18% aqui na nossa região. Esses dados, na realidade, tem um tanto de coisas aí, eles mostram o seguinte: quando você vai conversar com o pessoal de recursos hídricos, pessoal sempre você encontra que a pessoa fala assim, olha, a recorrência da seca de 2013 é mais ou menos aí uns 100 anos, 80 anos. Só que eu não sei como eles fazem esse cálculo, porque na realidade os registros que você tem de precipitação aqui no Brasil são relativamente recentes. Então, por isso, nós pegamos os registros de chuvas que efetivamente ocorreram durante todo esse tempo, desde 1890 até hoje, e fizemos análise em cima disso. Por isso que dá esse percentual aqui, que mostra que não é à toa que a gente deve ficar preocupado. Outra. Jundiaí também, outra. E aí, também 22% em termos da precipitação de 1.128. Outro. E esse gráfico mostra que para você ter um problema de estresse hídrico como ocorreu em 2013 e 2014, não precisa que os anos anteriores sejam muito secos, não. Vejam que a precipitação que ocorreu em 2011, né, foi muito boa. Foi uma precipitação em torno de 1.600 e alguma coisa. Depois, em 2012, né, também foi normal, 1.450. Só que aí houve 2 anos com precipitação, houveram 2 anos com precipitação baixa, e nós tivemos toda aquela escassez hídrica nos nossos mananciais. Isso sugere, basicamente, que aquela situação onde você tem a precipitação que ocorre, ela não está tendo condição de infiltrar, fazer recarga das águas subterrâneas, porque as nossas bacias hidrográficas elas estão degradadas. Isso aqui é um sintoma muito claro. Outro. Vamos lá para frente. Isso. Só um cliquinho naquele vermelho ali, por favor, só para ver o que é, se eu posso. Ah, isso aqui é a manifestação da crise, né? Outro, por favor. Né?
Isso aqui aconteceu lá em tudo, eu peguei as fotografias do pessoal com toda aquela crise, que é uma coisa que a gente deseja que nunca mais aconteça. Outro. Pode seguir. Dentro desse modelo ainda, nós precisamos considerar que Campinas pretende construir uma represa. Então, se você já tem uma competição hoje, você teria mais esse elemento hidrológico aqui posicionado nessa rede hidrológica. Outro, além disso, Vinhedo começou o estudo para fazer a retirada da água lá do Atibaia para poder abastecer a cidade, que é a cidade da cidade. Então, esse modelo mostra que é complicado você ficar na dependência de um manancial. Muito bom. Outro. O que nós vamos tratar é basicamente isso. Sustentabilidade, ele envolve esses dois conceitos. Autossuficiência, você produzir a sua própria água dentro do município. Para você ser autossuficiente da água, você tem o domínio da água. E a segurança dos mananciais, que a gente vai discorrer bem rapidamente sobre isso. Outro. Como é que a gente fez a ideia inicial? Né? Há tempos que a gente apregou que dentro desses sistemas do Cantareira, onde a gente vive brigando, o governo do estado para soltar mais água, era um município que deveria fazer o seu dever de casa. Trazer a responsabilidade para o município produzir água. Só que, uma vez que produza, ele mesmo, o município, também se favorece daquele esforço que fez. Então, para tentar fazer um cálculo sobre a possibilidade dos municípios da região metropolitana de Campinas serem autossuficientes, eu fui pelo caminho mais fácil. Eu sei que lá em Nova Odessa é abastecido exclusivamente por água que nasce dentro do município. Se Nova Odessa era autossuficiente até antes da crise, depois passou a não ser mais. Mas até antes da crise, então, se tiver, o que eu fiz? Eu peguei o número de habitantes e dividi pela área do município. Então, como se você tivesse uma bacia de captação, né, onde aquela precipitação que nós temos na nossa região, né, ela caísse, e se dentro desse índice que a gente calculou, as cidades que tivessem com menor índice do que essa daqui, então poderiam ser autossuficientes. Com isso, não clique, cara, só. Praticamente, todos, até Valinhos, né, tem condição de ser autossuficiente por esse critério aí. Então, Vinhedo e Campinas já ficariam fora. Mas, na realidade, eu fiz um cálculo errado, Jorge. Porque não é um município todo. Você tem que pegar ou é efetivamente a área de captação lá de Nova Odessa que está abastecendo o município todo. Aí o índice fica maior, fica 28. Então, se eu aplicar esse índice, outro, por favor, o único município na nossa região que não consegue ser autossuficiente é o outro município. Ele vai ter, por quê? Porque a demanda dele é maior do que a área territorial que pode fazer a captação de água para produzir a sua própria. Mas todos os outros teriam condição teórica. Depois eu vim saber que hoje parece que a ANA ela faz mais ou menos essa natureza de cálculo para dar um indício de que o município pode ser suficiente. Outra, segurança dos mananciais. Esse daí é o primeiro pé em termos de você assegurar que você tem água. E aqui, exemplos, por favor. Aqui eu cito rapidamente alguns exemplos da fragilidade que nós temos na nossa região em termos de manancial, proteção do manancial. Outro. Aqui,
é que está um pouquinho claro, talvez vocês tenham dificuldade de enxergar. Mas aqui nós temos a Anhanguera, aqui nós temos o pedágio. Se todo mundo já passou, aqui está a Luiz de Queiroz. Então, se você vem da Luiz de Queiroz, você vem aqui para Campinas, quando você chega no pedágio, antes de você chegar tem uma baixada. Nessa baixada, na realidade, tem uma nascente aqui. Aí você ultrapassa o pedágio, tem uma outra baixada que tem uma nascente aqui. Você sobe, desce, vai ter uma outra baixada que tem uma outra nascente aqui. E todas essas nascentes, elas abastecem a represa dos Lopes, que é responsável por 30% do abastecimento do Novo Odessa. Conclusão. Dá um cliquezinho, por favor. Se você pegar as cotas aqui, na realidade, dá um outro clique. Qualquer acidente com carga perigosa, nesse trecho da Anhanguera, quase não passa veículo. E quase não passa veículo de carga perigosa. Lembramos que nós temos o polo aqui em Paulínia, que traz muito produto químico, né? De uma hora para outra, a Nova Odessa fica sem 30% de abastecimento de água. Aí, como é que você, enquanto administrador municipal, gerencia a situação? Outra. A Itatiba. Clica aqui em cima de Itatiba. Outra. É um estudo que nós fizemos lá. Aqui está Itatiba. Aqui você tem o Rio Atibaia e aqui você tem Adão Pedro I. Outra. Lá em Itatiba, vejam que a situação aqui está a captação da Sabesp. Abastece 100% Itatiba. Aqui você tem os pontos críticos de contaminação. Ou seja, são pontos de baixada. E eu me esqueci de falar um detalhe importante. Cada um desses pontos de baixada, na realidade, tem estrategicamente colocado os bueiros e as escadazinhas, todos direcionando a água que cai na pista para o manancial. Por quê? Porque você tem que fazer uma drenagem pluviométrica. Você tem que tirar a água do leito carroçável. Então, na realidade, lá em Nova Odessa, cada um daqueles pontos lá próximos está convenientemente direcionando a água justamente para dentro das nascentes. Essa era a nossa percepção até hoje, né? E a gente tem que evoluir nesse aspecto. E aqui é a mesma coisa, aqui em Itatiba. Você tem esses dois pontos críticos, outro, por favor, né? Onde eles estão? A montante da captação da Sabesp. Então, qualquer acidente com carga perigosa, veja as cotas aqui, né? Essa água que está escorrendo aqui, ela hoje é direcionada, né, aqui em Atibaia, tanto aqui nesse ponto como esse, como alguns outros que acontecem para frente. Ou seja, de uma hora para outra, faz favor, outra. Está vendo aqui, ó? Tem uma represa aqui e aqui corre. Essa aqui é a baixada. Então, a água que vem nesse sentido, ela é direcionada para cair aqui nesse córrego e olha o rio Atibaia aqui. Então, a fragilidade é extremamente grande. Outro, esse daqui é o outro ponto, né? Aqui está o rio Atibaia, a cota 720, são aqueles dois pontos críticos que eu estou falando. Aqui corre o Ribeirão por baixo e aqui tem, né, os seus bueiros para dirigir a água justamente para cair aqui no Atibaia para poder fazer a evasão da água de precipitação, né? Então, na realidade, aquilo que a gente viu em Nova Odessa se repete lá em Itatiba, só que com uma diferença: se acontecer algum acidente com carga perigosa lá, Itatiba fica 100% sem poder fazer captação de água.
Então, vocês, como que a gente pode gerenciar, né, uma coisa dessa? Outra, Campinas. Campinas, a gente coloca aí, e na realidade, dentro da proposta do nosso projeto, a gente não estudou Campinas. Então, eu vou falar um tanto de coisas aqui, que pode ser até que tenham que ser ajustados, tá? E que não seja bem verdade o que já foi resolvido. Mas é basicamente importante, né, a gente colocar segurança.